Você sabia que as grandes universidades possuem agências de inovação e que tais agências colaboram e muito para soluções sustentáveis? Antes de assistir esse vídeo, essa entrevista, inscreva-se em nosso canal e receba materiais sobre meio ambiente e outras entrevistas. Até mais! Integrando o Prêmio Consciência Ambiental, apresentamos a sessão Agentes de Transformação Ambiental, onde convidamos profissionais ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, que são verdadeiros agentes de transformação ambiental. Hoje abordaremos um tema muito interessante. Acompanhe. Olá, bem-vindos à nossa sessão Agentes de Transformação Ambiental do Prêmio Consciência Ambiental Imensidade 2021. Hoje teremos aqui um bate-papo, uma entrevista com o professor Marcelo Orlandi, da Agência Unesp de Inovação, a UIN. Ele é professor livre docente em Física, tem mestrado e doutorado em Ciências e Engenharia dos Materiais, é o editor da mais completa obra sobre óxido de estanho do mundo e é o atual gerente de empreendedorismo da agência Unesp de Inovação, a UIN. Bem-vindo, Marcelo Orlandi. Seja bem-vindo aqui à nossa sessão do Prêmio Ambiental. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar um pouquinho sobre o Prêmio Ambiental e essas questões ambientais aqui com vocês. Bom, já que falamos sobre a Agência Unesp de Inovação, a UIN, o que é a agência? Explica para nós. A Agência Unesp de Inovação é o núcleo tecnológico da Unesp. Então, a gente está tomando conta de todos os ambientes de inovação da Unesp, que no total são mais de 15. E a UIN, ela coordena toda a parte de propriedade intelectual, depósito de patentes, o licenciamento dessas patentes para o setor produtivo, e a gente também tem um terceiro eixo de atuação, que é na parte de empreendedorismo, apoiando que os nossos alunos sejam empreendedores. Ótimo. E qual é a relação prática e jurídica da Unesp com a agência UIN? A Unesp é uma universidade espalhada pelo estado de São Paulo. A gente usa o slogan que o estado de São Paulo é o nosso campus. Nós estamos presentes em 24 cidades, temos no total 34 unidades universitárias, e o nosso objetivo é que a gente tenha um ambiente de inovação tecnológica em cada uma dessas cidades que a gente está presente. Então, esse é o papel que a UIN tem junto com a Unesp, de estar difundindo o empreendedorismo, a parte de inovação, a proteção da propriedade intelectual e também as transferências da tecnologia que a gente faz para o setor produtivo. E faz tempo que tem essa relação? Como é que fundaram quando essa UIN, essa agência? A UIN, uma pergunta muito importante. A UIN, o ano que vem, vai fazer 15 anos. Poxa. Ela veio a partir da necessidade de legislação que ocorreu em função das universidades terem um núcleo específico para poder tomar conta da sua propriedade intelectual. E nosso primeiro diretor foi um grande pesquisador na área de materiais do Brasil, o professor José Arana Varela, que infelizmente já nos deixou, mas deixou muitas contribuições tanto para a Unesp quanto para a ciência brasileira, e uma delas foi organizar e deixar a agência Unesp de inovação estruturada. Marcelo, uma dúvida minha, quer dizer, é cópia de alguma outra agência no mundo? Copiaram da Europa, dos Estados Unidos ou daqui do estado de São Paulo mesmo ou não? No caso da UIN, foi feito um projeto começando do zero.
Então, a Agência Unesp de Inovação ela tem uma estrutura bastante enxuta, né? Ainda mais pelo número de pessoas que a gente toma conta. Então, no total, são mais de 3 mil professores que a gente está tomando conta de toda a parte da propriedade intelectual. Então, é um número bastante grande de corpo docente, de funcionários da Unesp que podem estar colocando inovações lá. E nós temos apenas 7 pessoas trabalhando na agência. Então, é um grupo de trabalho bastante enxuto. Mas de onde veio isso? Copiaram de algum lugar? A USP tinha isso? Eles têm, mas eles têm uma estrutura muito maior do que tem na Unesp. Então, eles começaram, obviamente, precisava ser feita a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, mas por questões orçamentárias, precisou ser feita inovação também na criação da agência de inovação. Já começou de fazer algo pequeno, mas ao mesmo tempo funcional. Que desse excelente. E como que funciona quando empresas buscam parcerias para desenvolver soluções? Procuram agência? Como é que funciona isso? Esse é o melhor caminho que a gente indica, né? Então, quando a empresa tiver uma dor que ela precisar de pesquisa e desenvolvimento para ser solucionada, ela deve procurar as agências de inovação. Então, procurando a agência de inovação, a UIN está em contato com os 3 mil professores da Unesp. Então, a gente vai entrar em contato com esses docentes, apresentar as dores da empresa e a gente vai pegar os maiores especialistas nessa área para poder estar fazendo um projeto de desenvolvimento em conjunto. E quem que custeia os 6 mil professores? Por exemplo, meu amigo, tem aqui um projetinho para você que a empresa tal procurou. Ele tem que fazer, é obrigado a fazer? Não, é uma opção dele fazer. Nesse caso, é tudo por opção, tá, do professor, e o custeio, esse é um outro ponto muito importante, né? A Unesp ela paga os salários dos docentes. Tá, perfeito. Mas o salário dos docentes não está cobrindo a pesquisa. Então, nós temos dinheiro que são necessários, né? Os recursos são necessários para poder comprar material de consumo, eventualmente equipamentos para pesquisa, para pagar bolsas de aluno de iniciação científica, perfeito, mestrado, doutorado. Então, tudo isso vai precisar ser custeado pela empresa. Muitas vezes uma empresa vem procurar a Unesp e fala, mas vocês são uma universidade pública, por que vocês estão exigindo dinheiro para desenvolver essa pesquisa? Mas esse dinheiro ele é necessário para poder fazer esse desenvolvimento. Custos específicos do que a pessoa buscou, do que a empresa buscou. E a quem vai pertencer a propriedade intelectual quando tiver um sucesso na pesquisa? Esse é um outro ponto muito importante, né? Porque muitas vezes a empresa fala, bom, eu paguei a pesquisa, então a propriedade intelectual é minha. Perfeito. Mas isso não necessariamente é verdade, porque você tem 2 pontos importantes aí. Um deles são os recursos para que aquela pesquisa fosse bem sucedida, e a outra é a parte do conhecimento. Então a empresa está entrando com os recursos e a Unesp está entrando com o conhecimento. Perfeito. Então vai ser feita uma divisão dessa propriedade intelectual que eventualmente a gente possa estar depositando no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. E Marcelo, isso é comum em qualquer agência do mundo de inovação, não é isso? Esse é um modelo utilizado mundialmente, em que, na verdade, em vários locais no mundo, você tem até a empresa pagando e fornecendo fluxo contínuo, maiores recursos para a universidade, para que ela possa estar desenvolvendo coisas, não necessariamente uma dor dela atual, mas que possa vir a beneficiá-la no futuro. Agora a pergunta é quem ganha com isso, com as inovações? O que a universidade ganha, o que o professor ganha e o que a sociedade ganha com as inovações? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente vive num mundo altamente tecnológico e que todo o tempo a gente está querendo melhorias, né? Mais conforto. Perfeito. E isso só é possível através de inovações, né? Então hoje a gente tem um telefone no nosso bolso, né, que ele é mais potente do que os primeiros computadores que foram à Lua. Então, só é possível todo esse desenvolvimento através de muita inovação, muita tecnologia. Perfeito. Então, a gente tem nesse caso, né, você perguntou sobre quem ganha. A sociedade está ganhando com os desenvolvimentos em termos de inovações sociais. Tá certo. A gente tem recursos que vão estar sendo recolhidos.
A Unesp ganha em termos de visibilidade. Quanto mais a gente desenvolver, mais empresas vão estar buscando a gente para poder estar fazendo novas parcerias. Perfeito. E o setor produtivo ganha porque ele está resolvendo as dores que ele tem. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Então, interessante. Só uma dúvida minha. Quando a pessoa patenteia uma solução, ela é feita a nível brasileiro ou também vai para o mundo? Como é que funciona essa patente, vamos dizer assim? Então, como funciona o processo todo lá na Agência Unesp de Inovação? Então, o pesquisador, né, ele vai colocar uma comunicação de invenção. Olha, eu inventei alguma coisa. E comunica isso aí para a gente. Existe um comitê lá dentro da agência que vai fazer análise desse documento que ele colocou e verificar se realmente existe novidade. Perfeito. Porque às vezes, Cláudio, você acha que inventou alguma coisa diferente, mas já existe em outros países, inclusive você tem que fazer uma busca ampla em bancos de patentes mundiais para poder verificar o que a gente chama de antecedência daquela inovação. Se não for encontrada nenhuma antecedência, primeiramente a UIN ela faz o depósito aqui no Brasil. Se a gente verificar através do nosso setor de transferência de tecnologia que isso pode ser interessante para outros países, ou se já tiver alguma empresa multinacional que quer fazer o licenciamento disso, a proteção disso em outros países, aí a gente vai estender essa proteção para... E pago pela empresa, deve ser, acho eu. Quando é em parceria, existe uma divisão também dos custos. A Unesp não foge dos custos dela. E como é a relação da agência UIN, da Unesp, com outras agências, da USP, da Unicamp, eu não sei como é que funciona? A gente tem uma boa relação com todos eles, né? São as universidades co-irmãs aí, USP, Unesp, Unicamp, as três do estado de São Paulo. São Paulo, perfeito. E a relação é muito boa entre os diretores das agências, porque no fundo todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer que todo esse conhecimento que a gente está produzindo ali dentro da universidade, que ele chegue lá na ponta final, que é em benefício para a sociedade. Mas não é uma rivalidade? Palmeiras e Corinthians, não tem não existe isso? Nesse caso de inovação, não, né? Então, a gente fica muito feliz quando existe uma empresa que se destaca, não importa se ela veio da Unesp, da USP, da Unicamp. Perfeito. Então, o mais importante é que a gente esteja fazendo o depósito de boas patentes e patentes que possam trazer melhorias realmente para o futuro do país. Excelente. A UIN, a agência Unesp de Inovação, está apoiando o Prêmio Consciência Ambiental. Na sua opinião, qual a importância desse prêmio para receber um apoio da própria UIN? Gostaria até de parabenizar vocês todos pela organização do prêmio, né? É uma leitura diferenciada, vocês estarem criando isso, né, e colocando aqui na sua primeira edição. A UIN ela fica muito feliz de estar apoiando isso desde o início e a gente sabe, né, que o futuro das empresas ele obrigatoriamente vai passar pela consciência ambiental. Então a gente está vendo aí em vários momentos, né, crise hídrica, crise energética. E, inclusive, no mercado grande, se a gente for pensar na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores criou um novo mercado para as empresas focadas em ESG, né? Parte ambiental, social, de governança. Perfeito. Então, as empresas que forem ter sucesso no futuro, elas precisam tomar conta e pensar também na parte ambiental. Então, a UIN, ela já, desde o começo, ela vai estar apoiando as startups da Unesp, as empresas que a gente tem relação, que tenham esse olhar para o ambiental. Ok. Professor Marcelo Orlandi, muito obrigado pela sua visita aqui e esse bate-papo rico, para conhecermos um pouquinho mais sobre o que é essa agência e o que ela vem agregar à consciência ambiental. Volte mais vezes. Eu voltaria sempre que for convidado. Cláudio, obrigado e mais uma vez parabéns aí pelo prêmio. Ok. Chegamos ao final de mais um bate-papo sobre um tema específico desse grande universo chamado meio ambiente. Você que nos assiste, visite o site do prêmio, premioconscienciaambiental.com, e teremos no começo do ano que vem a premiação, o evento de premiação que irá
revelar as melhores ações em prol do meio ambiente aqui no Brasil. Até a próxima!